Eu não deveria estar lendo isso. Encontrei este diário num porão esquecido, coberto pela poeira de décadas. E as páginas, elas cheiram a medo e a ozônio, como o ar depois de um relâmpago. Não é um diário comum, é uma coleção. Um ranking doentio, escrito por alguém que caçava histórias que respiram no escuro. O autor chamava este documento de O Catálogo da Paranoia. E ele deixou um aviso na primeira página. Ler é convidar, contar é libertar. Eu vou contar para você. E ao fazer isso, talvez eu me liberte. Ou condene nós dois. Fique até o fim, pois a lenda número 1, ela não estava no diário. Ela está esperando por você. Vamos começar de baixo como o autor fez. Sentindo o terror escalar, um degrau de cada vez, até o pesadelo final. Número 10. O autor descreve essa não como uma lenda, mas como a primeira semente. A história que nossos pais nos contaram, quase com carinho, para nos manter na linha. Ele não tinha um rosto, não tinha uma origem. Ele era apenas uma silhueta na esquina, um barulho no quintal, o peso de um saco vazio que poderia, a qualquer momento, ter o seu formato. A genialidade doentia dessa história, a história do homem do saco, é que ela nos ensinou desde cedo que o perigo não precisa de motivo. Ele somente espera você desobedecer, você se afastar da luz. Ele é o medo fundamental, a primeira lição de que, lá fora, na escuridão, sempre há algo esperando para te levar para longe de casa. O autor do diário escreveu aqui. Eles nos deram essa história de presente e nós nunca mais dormimos em paz. Número 9. A nona entrada é sobre a solidão e a tristeza que assombra as estradas. A lenda da carona fantasma. Imagine o asfalto molhado, a única luz vindo dos seus faróis cortando o breu infinito de uma estrada deserta. E você a vê, uma mulher, encharcada, parada como uma estátua de dor. Você para, claro que para. Ela entra silenciosa, o frio dela parece sugar o calor de dentro do carro. Ela te dá um endereço, a voz dela é um sussurro de folhas secas. Você a leva, e quando chega no destino, uma casa escura e quieta, você se vira para o banco do carona. E não há ninguém, apenas uma poça de água evaporando. Desesperado por uma explicação, você toca a campainha. Um velho atende, o rosto cansado. E quando você descreve a mulher, os olhos dele se enchem de uma dor antiga. É a minha filha, ele diz. Ela morreu nesse mesmo trecho da estrada, há 20 anos. Todo ano, ela tenta voltar para casa. O terror aqui não é o susto, é o eco da tragédia. É saber que algumas dores são tão profundas que se recusam a deixar este mundo, repetindo seu último momento para sempre. Número 8. Aqui a coisa fica mais visceral, uma paranoia urbana que se tornou a lenda dos ladrões de órgãos. O autor descreve o gosto metálico do pânico. Você está numa cidade estranha, uma bebida, um sorriso de um desconhecido, e depois, nada, um apagão. Você acorda não na sua cama, mas numa banheira cheia de gelo, o corpo doendo de um jeito estranho, profundo. Há um bilhete colado na parede, escrito com uma caligrafia trêmula. Ligue para a emergência, ou você vai morrer. E ao seu lado, um telefone. Você se levanta, tonto, e sente a dor aguda nas costas. Ao olhar no espelho, vê 2 cortes grosseiros, suturados de qualquer jeito, na parte inferior das suas costas. Você foi caçado, reduzido a um conjunto de peças de reposição. Esta lenda não fala de fantasmas. Ela fala de algo muito pior. A crueldade humana. A ideia de que sua vida, seu corpo, pode ser roubado e vendido enquanto você está somente tentando se divertir. O verdadeiro terror é a fragilidade. Há um drink de distância de se tornar mercadoria. As páginas começam a ficar manchadas aqui. A caligrafia do autor está mais desesperada. Ele não está mais apenas coletando. Ele sente que as histórias o estão observando de volta. Número 7. Este som. O autor tentou descrevê-lo por uma página inteira. Não é um choro de tristeza. É um lamento de pura agonia. Um som que parece rasgar o véu entre os mundos. La Llorona, a chorona. A mulher que, num ato de desespero e loucura, afogou os próprios filhos e agora está condenada a vagar pelas margens dos rios pela eternidade, chorando, procurando por eles.
Ai, misijos! Eles dizem que se você ouvir o choro dela perto, ela está longe. Mas se você o ouvir ao longe, ela está bem atrás de você. E o pior, o que congela o sangue nas veias, é que ela confunde as crianças vivas com as suas. Ela as pega, as arrasta para a água gelada, na esperança de que os espíritos de seus filhos a perdoem. É o horror da maternidade corrompida, do amor transformado em uma ameaça mortal e eterna. Número 6. Agora entramos no território do ritual. O poder de uma palavra. A lenda de Candyman. Um espírito de vingança, filho de um escravo, assassinado brutalmente, com um enxame de abelhas e um gancho no lugar da mão. Ele não invade sua casa. Você o convida. Diga o nome dele 5 vezes para um espelho e ele aparece. Ele se materializa a partir da sua descrença, da sua arrogância, e ele te mata. Esta lenda é um teste de coragem que ninguém deveria fazer. É sobre a dor histórica que nunca foi curada, a violência que ecoa através das gerações e se torna um monstro literal. O espelho não é uma janela, é uma porta. E algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. O autor escreveu somente uma frase para esta entrada. Eu disse o nome dele 4 vezes. Não tive coragem para a 5ª. Número 5. Estamos na metade do caminho. E aqui, o medo se torna um jogo de predador. A lenda do veículo com as luzes apagadas. Uma perseguição. Você está dirigindo para casa, tarde da noite. Um carro te segue. As luzes dele estão apagadas. Você acelera, ele acelera. Então, as luzes dele piscam uma única vez. O que você faz? A lenda diz que isso é um ritual de iniciação de uma gangue. Se você piscar suas luzes de volta, você se torna o alvo. Eles vão te caçar, te tirar da estrada e a noite será a sua última. Não há fantasma, não há monstro. Apenas a aleatoriedade da violência. A possibilidade de que você, por um simples gesto de cortesia no trânsito, possa ter assinado sua própria sentença de morte. É a desconfiança plantada no coração do cotidiano. Depois dessa história, você nunca mais vai olhar para um farol piscando da mesma forma. Número 4. As lendas mais antigas nasceram ao redor de fogueiras. A número 4 nasceu no brilho frio de um monitor de computador. O Slenderman, o homem esguio. Ele não tem rosto, usa um terno preto, seus braços podem se esticar até o infinito. Ele não te persegue, ele apenas aparece. No fundo das suas fotos, na beira da floresta, observando. Sua mera presença causa paranoia, doenças, loucura. Ele é o símbolo da era digital, um medo viral que se espalha não pela boca, mas por cliques e compartilhamentos, infectando a mente de milhões. Ele representa o terror de ser constantemente vigiado, a ansiedade de que algo está errado com a própria realidade. Ele é a prova de que não precisamos mais de séculos para criar um monstro. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma boa conexão com a internet. Número 3. O que é mais assustador do que a morte? A morte com hora marcada. Essa é a premissa da lenda conhecida como O Chamado, a história da fita amaldiçoada. Uma gravação de vídeo cheia de imagens de pesadelo. Se você assiste, o telefone toca. Uma voz fantasmagórica sussurra do outro lado. 7 dias. E é isso. Você tem 1 semana de vida. Uma contagem regressiva para o seu fim. Você pode correr, pode se esconder, mas não pode escapar. No 7º dia, ela virá por você. Samara ou Sadako na versão original. A garota de cabelos pretos longos que sai da tela da sua TV, o corpo se contorcendo de forma antinatural e te mata apenas com o seu olhar. É o medo da tecnologia se voltando contra nós, transformando nosso entretenimento em nosso carrasco. É o horror da inevitabilidade. Não é uma questão de se, mas de quando. Número 2. Chegamos ao pódio do pavor. E este é íntimo, é universal. O medo do nosso próprio reflexo. A loira do banheiro. Ou Bloody Mary, Verônica, Maria Sangrenta. Ela tem muitos nomes, mas a porta de entrada é sempre a mesma, um espelho. Em um banheiro escuro, chame o nome dela. Dê a descarga. Fale palavras específicas. Cada lugar tem seu ritual. E ela aparece.
No reflexo, atrás de você, uma figura de vingança, o rosto desfigurado, os olhos cheios de ódio. O que a torna tão aterrorizante é que ela quebra uma regra fundamental do nosso mundo. O espelho deveria mostrar somente o que está ali, mas esta lenda sussurra que ele é uma membrana frágil entre o nosso mundo e o outro lado, e que com as palavras certas nós podemos perfurar esse véu e convidar o que vive lá para entrar. O autor do diário preencheu esta página com rabiscos, a mesma palavra repetida de novo e de novo. Não olhe, não olhe, não olhe. E agora, o número 1. A última página do diário. A caligrafia é quase ilegível. As palavras borradas por algo que parece lágrimas ou suor. Ele não deu um nome para esta lenda. Ele apenas a descreveu. E a descrição não é sobre um monstro, é sobre nós. Número 1, ele escreveu: eu procurei por todas elas. O homem do saco, a carona fantasma, a loira no espelho. Eu as cataloguei, as classifiquei na esperança de entendê-las, de controlá-las. Mas eu estava errado. Há uma lenda final, uma que alimenta todas as outras. Uma que não precisa ser contada ao redor de uma fogueira ou sussurrada em corredores de escola. Ela vive na luz pálida das telas. Ela é a história que assiste de volta. Ela se alimenta da nossa curiosidade, do nosso desejo de sentir medo e insegurança. Ela observa enquanto nossos olhos se arregalam, enquanto nossa respiração prende na garganta. Ela nos estuda, aprende o que nos apavora. E a cada vídeo, a cada conto, a cada clique, nós a fortalecemos. A lenda mais assustadora de todas é a entidade que se forma na escuridão do seu quarto, aí mesmo, atrás de você, enquanto você assiste a este vídeo, hipnotizado pela minha voz. A história final não está na tela. A história final é você. O diário termina aqui. Eu entendi agora. O objetivo deste ranking nunca foi classificar o medo. Foi criar um. Ao contar essas histórias para você, eu o alimentei. Apontei você para ele. Ele sabe que você está aí. Ele sabe que você ouviu tudo. A pergunta não é se essas lendas são reais. A pergunta é, agora que ele te notou, o que você vai fazer quando este vídeo acabar e a única coisa que restar for o seu próprio reflexo na tela escura? Qual dessas histórias fez você olhar por cima do ombro? Existem medos que deveriam permanecer enterrados. Deixe sua coragem ou seu pavor nos comentários. E se você for ousado o suficiente para querer saber o que mais estava escondido nas páginas deste diário, certifique-se de que está inscrito. A escuridão tem muitos outros segredos para contar. Agora, por favor, apague a luz.b.